Olá, boa noite. Boa noite. Vamos começar em 3 minutos. Bom, gente, boa noite. São 6 em ponto. Vamos começar a nossa live. É mais uma live organizada pela Share Student Living. E, na verdade, a nossa intenção é que vocês tirem muitos insights dessa live, que vocês possam aproveitar muitas dicas de desenvolvimento profissional. Então, boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui. Que vocês consigam usar aqui as nossas dicas. Aqui no nosso Insta tem várias lives que a gente já tem feito. A gente começou com a Companhia de Talentos, a gente fez com Suzana Kertes, que é uma Headhunter, e ensinando currículo. Então a gente está sempre fazendo. Fiquem de olho em nossos stories, que vocês vão ver muitas conversas bem interessantes para ajudar todos vocês aí no desenvolvimento profissional, que é a nossa intenção aqui. Bom, e para quem não conhece a Share Student Living, nós estamos criando um conceito totalmente novo no Brasil, que vai muito além de moradia estudantil. Então, a gente quer criar uma experiência única de conexão de pessoas, de tecnologia, e nossos espaços oferecem toda uma experiência diferenciada. Então, principalmente para quem vem fora de São Paulo, consegue encontrar aqui uma comunidade, um acolhimento, todo conhecimento especial da cidade, conhecer muita gente legal. Então converse aí com as pessoas que já moram no Share Consolação e vejam experiências que e cheque aí as experiências que elas já estão tendo. Em breve nós estaremos com o Share Butantã, que a gente vai começar ainda este ano, e logo o Share Vila Mariana. E hoje a gente está com uma convidada muito especial aqui, que é a Roberta. E eu já vou botar ela aqui. Vamos ver se a Roberta entrou.
Violeta? Tudo entrou! bom? Eu entrei, Olha, tava aqui te super, escutando falar da Cher. super feliz de estar fazendo essa live com você. Você sabe que ainda tem um lado meu que sou super aí ligada a ajudar as mulheres em liderança. Então eu ver uma pessoa como a Roberta, que com menos, que está na lista entre as mais poderosas do Brasil, com menos de Ah, 30, uma super empreendedora, que já está na segunda startup, né, Roberta? Então, eu espero que a história sim. da Roberta inspire muito vocês, que vocês peguem muitas dicas. Não deixem de se inscrever, porque vamos fazer uma premiação no final da live e acompanhe que toda hora a gente está trazendo novidades aqui nos nossos stories, tá bom? Então, agora eu vou passar a palavra para a Roberta e quero que ela conte aí a história dela. E vocês podem ir mandando perguntas ao longo da live, que a gente vai fazer uma conversa bem interativa. Violeta, ô, gente, quem tá escutando aqui, primeiro, obrigada pelo convite, obrigada a você, a Cher. Vocês têm que conhecer a história da Violeta depois. Ela tá falando aqui de mim, eu não sou nada comparada ao que ela já desenvolve e faz, e tá muito engajada aí, que eu descobri hoje, a gente teve a oportunidade de bater um papo com empreendedorismo, principalmente voltado para lideranças femininas. Então, parabéns você, Violeta. Depois eu quero uma entrevista, eu até brinquei com ela, falei, depois a gente tem que fazer uma live com a Violeta para saber toda a trajetória dela também, para poder aprender. Mas é um Ah, prazer. imagina. Ah, Imagina, um prazer verdade. enorme. Mas boa noite a todos que estão aí nos assistindo, é um prazer estar aqui. E aí, só contando um pouquinho sobre mim, né, que a Violeta pediu. Então, meu nome é Roberta, sou mineira, já deu para perceber aqui, né, pelo sotaque. Tenho 32 anos e tem 11 anos que eu trabalho com startups. Comecei a trabalhar em 2009 e eu nem sabia o que que era uma startup, né? A gente não ouvia falar, né? A gente, na época de 2009, contava para meus amigos, ninguém entendia aonde eu trabalhava, o que que eu fazia. Mas eu venho, só vou dar um passo atrás, tá, Violeta, aí para contar. Você pediu para contar a história. Hoje eu tô à frente, sou CEO e cofundadora do Be Your Coffee. Para quem não conhece, vou ter a oportunidade de explicar também. Mas aí só contando um pouquinho dessa minha trajetória. Então, eu venho de uma família empreendedora dos dois lados, do meu lado do avô paterno e materno. E desde nova eu sempre estive muito envolvida com pessoas. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de pessoas. Estava sempre envolvida com alguma coisa comercial de vendas. Então, novinha, aos 11 anos, vendia trufa no colégio. E minha mãe abriu um negócio de doces, mão de Minas, super caseiro em casa. Depois tive a oportunidade de ter uma experiência internacional. Trabalhei lá também, voltei, trabalhava em loja, dava aula de inglês. Então, sempre estive em movimento e em contato com pessoas, trabalhando e aprendendo. E aí cheguei, eu me formei em publicidade e propaganda, fiz faculdade de comunicação social junto com direito. O direito era mais uma curiosidade civil do que algo que eu queria exercer como profissão. Não, larguei o direito e me formei em publicidade e propaganda. E trabalhei em agência, trabalhei em área de marketing de empresa. Cheguei a começar nos negócios da família também. Meu pai sempre nos incentivou muito a aprender com os outros, começar de baixo para cima. E aí até que um grande amigo meu, já estava quase me formando, me falou que ele hoje é meu mentor e conselheiro da nossa startup, que é o Simon Olson. Ele é VP de novos negócios da Magazine Luiza, e de relações com o investidor, trabalhou no Google. Na época ele estava na Fear Capital, que fez aquela venda da Quan para o Google, de Belo Horizonte, que foi a empresa que o Google comprou da Universidade Federal de Belo Horizonte. Por isso que até Ai, que hoje legal! Esse é, dado aí eu não sabia. por isso que até hoje o escritório, Violeta, do Google de tecnologia é em Belo Horizonte, não é em São Paulo. Né? E é um dos poucos do mundo que mexem no algoritmo deles de busca, justamente porque eles compraram essa empresa que é a Quan, que era uma empresa da faculdade, da UFMG, de Belo Horizonte. Até por isso que em Belo Horizonte se tornou um grande polo de tecnologia e tem o São Pedro Valley, que é a comunidade de startups. É um dos motivos também que a Federal forma vários bons programadores. Aí tem outros porquês também, né, de que isso surgiu aqui. Empresas, Olha, eu empreendedores preciso que... lançar um share em Belo Horizonte, viu? Tá vendo? Vamos lançar. Eu sou suspeita. E olha que eu tô morando em São Paulo há 2 anos e meio e tive a oportunidade de passar essa quarentena, privilégio, na casa dos meus pais aqui em Belo Horizonte. Então somos 4 filhos, tô aqui nessa temporadazinha aqui de volta, às origens. Mas aí, assim, eu fui lá atrás, né, Violeta, para contar um pouco. Hoje eu tenho 32 anos, gente, então essa é uma história, assim, que eu tô resumindo aqui. Mas aí eu tô contando um pouco como que eu entrei no ambiente de empreendedorismo e principalmente de startup, né? E aí esse meu amigo lá, quando eu tava me formando no final da faculdade, ele me falava muito de startups e eu tava para fazer um trainee, tava fazendo vários processos de trainee. Na época eu sabia que eu queria empreender, mas eu não sabia ainda qual o problema que eu ia resolver e tinha muito que aprender ainda, adquirir experiência. Aprendo até hoje, todos os dias, né? A gente tá aprendendo a todo momento.
E aí ele me falou, vai trabalhar numa startup, por que que você não começa um estágio numa startup? E aí eu comecei na Sambatec, na época, não sei quem conhece aqui a Sambatec, que é o Gustavo Caetano, que é o fundador, que escreveu aquele livro Pense Simples, fundou a Associação Brasileira de Startups. E aí, fiquei lá 3 anos. E lá eu cresci muito, aprendi muito sobre tecnologia, porque como eu comecei como estagiária na área comercial. Para vender, você tem que entender de tecnologia. Então, eu lembro de eu sentar do lado dos programadores e perguntar o que que é codec, o que que é vídeo, porque a Samba é uma plataforma de vídeos. E entendi muito forte, como eu sempre comentei, né? Eu sempre fui uma apaixonada por pessoas. Não é à toa que o Beer Coffee chama Beer Coffee, até foi meu sócio que deu esse nome, mas é por causa dessa. Eu Olha, vou chegar na verdade, lá. é uma coisa muito legal, viu? Geralmente, quem tem sucesso na vida é apaixonado por pessoas, porque Ah, é? com o time certo, a gente chega em qualquer lugar. Então, Concordo. olha, E você isso já foi super. começou com o pé direito, já começou do jeito certo. E isso foi super importante na nossa história, porque a gente mudou várias vezes o modelo de negócio. Se não fossem as pessoas que estivessem com a gente, é o que você falou, com pessoas boas, às vezes você vai mudar a rota, né, e vai conseguir achar o caminho, porque a gente consegue se reinventar. E foi isso que a gente fez no nosso caminho diversas vezes. Violeta, eu tô indo aí, é pra contar? Tô seguindo aqui a história. Vai Olha, me não, vai, interrompendo. vai contando. Nós temos até às 7. Ah, Então, é ótimo. Ô, gente, e também, eu né, estou a Violeta acompanhando se falou. tem perguntas. Tá bom, se tiver perguntas a gente vai contando. Eu tô contando aqui um pouco da minha trajetória. E aí, nesse momento que eu tava na Sambatec, fiquei 3 anos, que eu comecei, eu entendi muito, eu falei que, né, sou uma apaixonada por pessoas, mas como a gente tinha que vender para grandes empresas, e muitas das vezes eu tava falando com o CEO dessas empresas, e não era como é hoje em dia, né, que tá muito disseminado a relação entre startup e grandes empresas para venda de tecnologia, era uma outra realidade. Então, além de ter que adquirir muito esse skill de venda, de comercial, de saber como me posicionar. Na época eu tinha 21 anos, eu tive que aprender muito sobre tecnologia e vi muito a importância de uma boa rede de relacionamento genuína, sabe? De manter um networking genuíno. E contatos que eu tive naquela época são amigos meus até hoje, ou viraram mentores, ou viraram clientes do Beer Coffee. Então, assim, por isso que eu acredito muito nisso, sabe? Em manter os relacionamentos e sempre estar atento, assim, por exemplo, a gente está aqui hoje batendo um papo. Eu com certeza vou aprender um monte com você, mesmo você me fazendo perguntas, porque eu sempre gosto desse momento de troca, de aprender com as pessoas, de estar atenta, de falar, gente, e isso me motiva muito. E aí, e aí foi que eu saí da Sambatec, fiquei 3 anos, aí consegui, né, lá em startup as coisas acontecem de uma forma muito rápida, então você adquire autonomia muito rapidamente, cheguei a ter uma equipe, gerenciei uma equipe e saí de lá aprendi muito para poder empreender, que foi a nossa primeira startup, que foi o Tisdo. E aí, E nela, a você gente estava com quantos anos? foi 2013, então eu tava com 7 anos atrás, eu tava com 25. Olha, muito legal, gente. É uma É. inspiração aí para todos os nossos ouvintes. Com 25 anos, ela já começou a empreender e já começou a ter sucesso. Mas a gente tá até hoje na jornada, né? Estamos aí crescendo e evoluindo todos os dias, porque como eu disse, a primeira startup para a gente foi um grande MBA que a gente teve, né? De 2 anos ali, que a gente aprendeu muito. E aí, vários erros que a gente cometeu naquela época, a gente não cometeu depois, e foi muito o que trouxe e fez a gente chegar no sucesso que a gente tem hoje com o Beer Coffee. Então, não sei se você quer que eu conte, Violeta, um pouquinho da startup da época, quer que eu fale um pouquinho do Beer Coffee? Não, fala de tudo, porque é o De tudo? seguinte, sempre a gente começa já com a solução certa. Então, o que é Isso. importante, pessoal, é ter muita resiliência. Então, quem segue, quem realmente quer escolher a rota empreendedora, o começo é cheio de montanhas russas e o que é importante é não desistir. É botar É isso nosso mesmo. talento todo, a dedicação, o talento, para conseguir os nossos objetivos que eles sempre vão chegar. Então, pode demorar um pouco, mas eles chegam se você está com o modelo certo. E eu descobri uma coisa também que foi muito importante, já que a gente está falando de pessoas, que quando você quer, né, resolver um problema, né, você olha o porquê, o como e o quê, mas é muito importante o quem também. Quem já tem um conhecimento à frente de você sobre aquele assunto que pode te ajudar a fazer com que esse caminho seja mais curto dos erros, né? Porque os erros nos fortalecem mesmo e nos tornam quem a gente é hoje em dia, mas foram muito importantes as pessoas ao longo do caminho que me ajudaram, mentores, pessoas que eu trocava. E aí o Tiso, na época, a gente fundou, éramos eu, o meu irmão, que é meu sócio até hoje, que é o Pedro, e outras duas pessoas que eram um programador e um designer, o Rafa e o Lucas. E a gente ficou com ele 2 anos, era um aplicativo, TISO significa Things You Should Do. Era um aplicativo social, em que a gente chegou até a ter 200 mil usuários, mas a gente resolveu descontinuar ele, que ajudava as pessoas a realizarem seus objetivos e sonhos. Então, eu quero, né, concluir meu curso de graduação, eu quero aprender uma nova língua, eu quero viajar,
eu quero me dedicar a uma causa social, correr uma maratona, emagrecer 5 quilos. A gente tem vários objetivos e a gente vai deixando eles para depois. É aquela lista de resolução de final de ano, né, que nunca sai do papel. E quando você tem algo ali que te lembra e você tem uma metodologia para aquilo, né, para realizar aquilo e também te inspira, você tem outras pessoas como exemplo, então elas trocam. E aí esse era o grande objetivo do app. Ele tinha um design muito bonito. A gente chegou até a ser eleito em 2014 como um dos melhores apps da App Store. Mas um grande Que aprendizado de legal, início. parabéns. Obrigada. Mas um grande aprendizado que a gente teve com ele de início foi que a gente não tinha um modelo de negócio bem definido quando a gente começou. Então, a gente não tinha um modelo de receita recorrente do aplicativo, que é o ideal, né? A gente validar de uma forma muito simples a nossa ideia, ver desde o dia um, assim, eu tenho alguém que eu estou resolvendo essa dor que eu posso ganhar dinheiro com isso? Porque a gente sabia que a gente estava resolvendo um problema, tanto que a gente tinha usuários no aplicativo. Só que o nosso modelo de ganhar dinheiro era através de parcerias com marcas e empresas. E aí, elas aconteciam eventualmente, a gente se tornou mais uma empresa de marketing de experiência do que uma startup com um modelo de negócio escalável. E a gente acabou concorrendo muito com o Instagram, porque as pessoas, quando elas realizavam alguma coisa, elas postavam o que elas fizeram, né? Então, eu corri uma maratona. E isso servia de inspiração para outras pessoas. E era aí que tinha o grande engajamento do aplicativo, porque se eu queria também correr, a pessoa me dava dicas de qual o treinador usou, como se alimentar, né? Como fazer exercício. E isso era a grande interação. Mas a gente viu que a gente, apesar de ter muitos downloads, tinha pouco engajamento. E a gente chegou até a vender um projeto. Desculpa, pode perguntar. Então, eu queria te perguntar uma coisa que muita gente que quer empreender não sabe como arrumar dinheiro. Então, como é que Uhum. você fez no começo para arrumar o fundador Angel que botou dinheiro para vocês e que fez seu projeto decolar? Essa história é boa. É, Quando a gente começou mesmo, a gente teve a oportunidade, Violeta. Não sei se você lembra de um evento que chamava, um evento que teve da Craft, que chamava Mobile Futures Brasil, da Mondelez. Eu lembro. Que eles escolheram 5 startups para trabalhar com 5 marcas deles. Era Trident, Halls. Então, até antes disso, a gente teve a oportunidade de apresentar a nossa solução no palco de um evento chamado Demo Brasil, que a gente foi selecionado para apresentar, do Geraldo Uau, Santos. Não sei se você lembra também, tem muitos anos isso. que legal. Mas o interessante dessa história é porque a gente só tinha ideia no PowerPoint, a gente não tinha nada desenvolvido. E quando a gente passou para esse evento, a gente tinha que apresentar uma demo do aplicativo funcionando. Então, a gente acabou fazendo, né, um MVP, que é o produto mínimo viável, né? Que todas as metodologias falam de Lean, sem saber que a gente estava fazendo isso, porque a gente teve que fazer muito rápido para apresentar no palco do evento funcionando. Então, lá as pessoas conheceram, né, o nosso conceito. A gente só tinha a versão muito básica para o iOS, mas aí a gente se inscreveu nesse Mobile Futures Brasil para trabalhar com esse desafio, que eram 5 marcas para escolherem 5 startups. E ele tinha Ele dava 30 mil reais para a startup, a fundo perdido, para montar uma campanha junto. Então, assim, o nosso grande primeiro investidor anjo foi o nosso próprio cliente, que foi o Halls. Aí, só te respondendo, que a gente se inscreveu, a gente acabou passando nas fases, né? E O aí nosso já é um aplicativo. carimbo também. É uma coisa muito legal isso, porque você escolheu um investidor anjo que ainda deu um carimbo para você, porque na hora que Hall está, as outras Sim, marcas também se animam para estar. Então já deu, isso, já isso. foi o seu primeiro cliente. E aí, nesse momento que a gente divulgou em conjunto, a parceria, quando a gente lançou mesmo as funcionalidades em conjunto, a gente chegou a ter 30 mil usuários. E aí, nesse momento, aí o nosso investidor anjo, que é nosso investidor anjo até hoje, que investiu no Tease e continuou investindo no Be Your Coffee depois, eu tava na casa, e aí foi através de conexões, mais uma vez a importância das conexões. Então, eu tava na casa de uma amiga, e aí o empreendedor tá sempre vendendo o sonho, né? Mas é importante você saber desapegar do sonho também quando ele não dá certo, mudar a rota. Isso ficou um aprendizado no caminho das nossas pivotagens, né? Olhar muito para o número, ver a realidade e saber ver realmente o problema que você está resolvendo do usuário, né? Do cliente. Mas aí eu estava na casa de uma amiga e ela escutou a ideia e falou: olha, eu tenho um amigo que está investindo em tecnologia. E aí a gente caminhou ali algum tempo, né, para ele ver nossos números, ver o nosso plano. E ele foi o nosso primeiro investidor anjo, realmente. E depois ele continuou até hoje. E aí o nosso investidor hoje do Be Your Coffee é o Keith Cullen, que é fundador do Booking, que também investiu na Hotmart, no Gympass. E a gente também conheceu ele quando a gente estava fazendo uma rodada de captação através de contatos mesmo, de conexões. Então, eu estava num evento da Hotmart, então assim, existem muitos programas, né, Violeta, tanto de aceleração de startup, de mentoria e também lugares que te conectam a esses investidores, né, hubs de inovação no Brasil. Mas Né, o isso que eu estou evoluiu vendo bastante. é que não é só as conexões. É porque como você está em movimento, assim, quem fica parado em casa achando que uma conexão vai ajudar, ela não Não. vem. Então a Não, sorte chega para quem está em movimento, porque você estava ali se apresentando, você estava nos eventos, você estava dando a cara a tapa, você fez seu MVP.
Então, realmente, você foi atrás e aí o investidor anjo chegou até você. Isso, Então, é uma exatamente. combinação das conexões e realmente se lançar e não ter medo e botar todo o empowerment para funcionar. E num primeiro momento, as conexões, e o que você falou, elas só surgem porque você está em movimento, né? Porque a sua ação atrai essas pessoas e pessoas que te conectam a elas, mas só é consolidado aquele investimento também baseado no seu negócio, né? Primeiro nas pessoas que estão à frente do negócio, foi o que você falou, né? Eles investem em primeiro lugar nas pessoas, justamente porque a gente sabe se alguma coisa der errado, aquelas pessoas vão ser capazes de mudar a rota, né? E Uhum. também eles olham ali também o seu potencial de mercado, o que você tem ali de números também, que você já entregou, que você já conseguiu, seja receita. Então, a métrica que for a principal do seu negócio, que hoje, mais do que nunca, a gente falando aí de unicórnio, de valuations muito acima do que é esperado, eu acho que mais do que nunca a consciência é no fluxo de caixa, né? Em É. realmente gerar um negócio sustentável, ter um negócio sustentável. Eu acho que isso é muito importante. Uhum. Que pare de pé, Concordo com né? você. Concordo com você. E aí E foi isso. quais Então, a as nossa. competências? É uma coisa que, assim, eu acho que quem está nos ouvindo aqui pode ter curiosidade. Qual as competências que as pessoas precisam ter para realmente empreender? O que você acha? Porque não é a mesma coisa, viu? Tem gente que fala assim, não, eu só quero ter salário e acabou, eu não vou me lançar, eu não quero correr risco. Então, o que você acha que é um empreendedor nato, assim, uma pessoa que pode se lançar para fazer o seu projeto? Em primeiro lugar, o Pripas fala uma frase que eu gosto muito, que ele fala que o empreendedor, mesmo o empreendedor, ele tem que ter o risco calculado, né? Até onde eu posso ir ali no meu risco calculado, né? Até onde eu estou disposto a ir com aquilo, até para saber o momento certo de mudar, olhar para as métricas e não ser um empreendedor cego também, né, só vende o sonho. Eu acredito que o empreendedor ele tem que ter resiliência, em primeiro lugar, que foi o ponto que você falou. E a resiliência tem muito a ver com a adaptabilidade, né? A capacidade de se adaptar muito rápido às situações que surgem, que vão surgir, e você tem que ter essa adaptabilidade, essa flexibilidade muito grande, né? Essa, para mim, é a principal característica de um empreendedor. E eu costumo dizer que empreender é um estado de espírito mesmo, né? E você pode empreender onde você está. Você pode empreender dentro da empresa que você está. É você não aceitar o status quo, né? Não aceitar o não e fazer algo de uma forma diferente e correr atrás para que aquilo dê certo, né? Então, eu acho que o empreendedor é um grande inconformado e que quer sempre resolver o problema de alguém de uma forma melhor. Depois, eu acredito que é muito importante que ele tenha skills de liderança que realmente inspire as pessoas pelo exemplo. Então, porque para você conseguir ir para frente com qualquer coisa, você vai ter que ter pessoas boas com você para fazer aquilo acontecer. E aí, para você ter pessoas que acreditam no seu sonho num primeiro momento, você também vai ter que ser um grande vendedor, um bom vendedor, ter um bom skill de comunicação, mas principalmente liderar não pela fala, mas pelo exemplo, porque é isso que arrasta no final das contas. Então, você realmente ser uma pessoa ali com que os seus valores estejam alinhados com os valores da empresa, com o que você está entregando realmente, e que esteja disposto a servir para o desenvolvimento do próximo também. Porque as pessoas que estão com você, o que tem que fazer sentido é a jornada, né? A jornada tem que trazer desenvolvimento, né? Além de você estar ali unido dentro de um propósito realmente e ter foco, trazer direção para as pessoas, você tem que servir também para que aquelas pessoas se desenvolvam, né? Evoluam. Então, eu diria que essas são as principais características de um empreendedor. Ele está sempre, ele é resiliente, adapta, fácil, flexível, está sempre querendo aprender, né? Nunca para de aprender, está sempre aberto a aprender e a entender e a escutar as pessoas, o mercado, e também lidera pelo exemplo, que é muito importante, assim, porque você vai precisar de pessoas e as coisas só são feitas com pessoas, e é isso que faz sentido no final das contas para a jornada valer a pena. É isso mesmo, eu concordo super com você. E me fala uma Que coisa, bom. antes de você explicar a Beer Coffee, conta aí quais foram os principais aprendizados do primeiro que você falou que foi um grande MBA para você, e aí depois a gente entra na Beer Coffee. Ótimo, aí eu faço a ligação de como ele chegou no Be Your Coffee. Tá Eu acho que bom. a gente aprendeu muito sobre exatamente o que eu falei no início, então a questão do modelo de negócio é muito importante a gente já começar desde o dia um com um modelo de negócio de receita validado. O outro ponto que a gente entendeu também, como a gente conseguiu, né, através dessas oportunidades que surgiram no caminho, um investimento anjo. E naquele momento, a gente aprendeu que por a gente ter um investimento, a gente acabou desenvolvendo demais funcionalidades. A gente lançou o iOS, lançou o Android, que se a gente tivesse voltado atrás com a mentalidade que a gente tem hoje, a gente teria sido mais lean. O que eu quero dizer com isso? A gente hoje tem essa mentalidade do Be Your Coffee. A gente não desenvolve uma linha de código, a não ser que a gente valide que aquilo realmente é necessário, né? Muitas vezes
naquele momento, né, com programadores, com investimento interno. Então, tomar cuidado para que o investimento naquele momento não prejudique o negócio, né? Muitas coisas acontecem de forma criativa quando você tem menos dinheiro no primeiro momento. Então, manter sempre esse pensamento lean e simples. E outro grande aprendizado foi a importância de ter boas pessoas com você, que foi isso que fez a diferença no final das contas para a gente continuar e conseguir mudar o modelo de negócio e chegar onde a gente chegou hoje em dia. Em termos de modelo de negócio também, uma coisa que foi bem desafiadora para a gente, por se tratar do mercado brasileiro e um aplicativo, a gente aprendeu muito sobre como a gente era mobile first, então a gente só tinha um aplicativo, não tinha site, né? As pessoas baixavam, a gente aprendeu muito sobre aquisição de usuários, o X, o Y, mas a gente entendeu também que o B2C um aplicativo, principalmente com características de redes sociais, naquele momento, demandava muito investimento de marketing, né? E a gente tinha grandes players aí de mercado e a realidade brasileira naquele momento era diferente para o nosso perfil de startup. Tanto que depois o que deu certo para a gente foi no nosso modelo migrar para o B2B, que é vender para grandes empresas, que eu posso até chegar nesse modelo até hoje. Então, isso foi um aprendizado da época também que a gente teve. Muito legal, viu? E é importante isso, reconhecer os aprendizados. E muita startup começa sem ter um modelo de negócio. Então, Sim. muitas vezes você fica só colocando dinheiro, pega do investidor, você vai colocando dinheiro sem nenhuma visibilidade de quando é que isso vai virar break-even, de quando isso de fato vai dar um retorno. Então, eu concordo com você, a gente tem que começar no dia zero. Olha, Concordo. essa ideia é muito legal. E como é que a gente vai monetizar essa ideia? Aí você vai atrás de tudo. E hoje em dia, assim, a gente tem tanta tecnologia disponível para. Eu estava numa live outro dia com o Maurício Longo, que tem o Mundo Exponencial, e ele tem um projeto que chama No Code. Hoje em dia, a gente tem tanta tecnologia que qualquer um pode começar um negócio no code, sem programador, né? Que depois você vai trazer o core para o seu negócio, vai desenvolver. Se você está falando de um negócio, claro, gente, aqui a gente está falando de empreendedorismo no geral, mas eu estou falando de empreendedorismo que tem, no nosso caso especificamente, tem tecnologia por trás. A gente é uma empresa de tecnologia, né? Uma startup escalável. Então, nesse caso, dá para validar, e mais do que nunca também, a gente falando aí dos negócios tendo que se reinventar aí para um canal online também, né? Para a economia de baixo contato cada vez mais, né? De você validar, começar de uma forma muito simples, com um grupo de WhatsApp, o WhatsApp agora lançando, né, pagamento no WhatsApp, com ferramentas gratuitas que tem disponíveis online, que você consegue criar vários, seu site, a sua landing page, sem precisar investir dinheiro, e aí você valida se existe uma oportunidade, valida se existe um problema a ser resolvido, e aí sim, você começa a desenvolver aquilo, né? Não, com certeza. E olha, gente, todo mundo que está assistindo pode mandar perguntas. Eu estou fazendo aqui as minhas perguntas para a Roberta, mas eu quero que venha a pergunta de vocês. Agora, você quer contar o modelo de negócio da Beer Coffee? O que você tem feito de mais legal lá? Claro. Então, aí a gente ficou 2 anos com o Tisdo. Na época, até por uma questão de sobrevivência, a gente teve uma parceria com a Globo, vendemos um white label, mas a gente viu que a gente não queria ir para esse caminho de ser software house, e a gente viu que o que a gente fazia de mais importante ali era a conexão entre duas pessoas. E aí, daí a gente falou, olha, vamos tirar todas as funcionalidades e fazer a conexão de duas pessoas muito bem feitas. E como empreendedores, eu e o Pedro, nesse momento a gente conheceu o Eric, que é o nosso CTO, que foi o Simon, mesmo o Simon lá atrás que me fez trabalhar com a startup, que me apresentou para ele. E aí, naquele momento, o Rafa e o Lucas saíram do negócio. E a gente tem que entender também o momento de vida de cada um. Isso foi um aprendizado muito grande pra gente, que é o que eu te falei anteriormente, Violeta, que é o risco calculado. Nem todo mundo está no mesmo momento de vida e está disposto a correr os mesmos riscos no mesmo momento, né? Porque realmente empreender tem vários riscos, né? Demora para dar certo, né? Você tem que ser bem resiliente, como a gente falou. Mas tudo bem, é o risco Tem que calculado ter de uma cada um. programação de fluxo de caixa. Então, tem Com pessoas que certeza. têm momentos diferentes. Então, você é muito nova, estava começando a vida. Se você tivesse ficado 2 anos sem receber salário, você conseguiria se manter. Mas as pessoas têm que ter esse planejamento. Com certeza, que é o que a gente, exatamente, traduzindo o que a gente está falando antes, que é o risco calculado. Porque cada um tem uma realidade, né? Às vezes a pessoa acabou de casar, vai ter filhos, existem outras realidades que a gente tem que respeitar e ter aquilo muito bem calculado e de uma forma muito transparente, alinhada também entre todo mundo que está no negócio, né? Para que dê certo. Porque um dos maiores motivos também de negócios serem descontinuados é briga entre pessoas. Então, a dica é agir sempre de forma transparente, com objetivos muito bem alinhados, né? Objetivos de vida e objetivos profissionais. E aí, porque somos um só, né? E aí é o segredo para ter equipes brilhantes, com sinergia, que fazem realmente o impossível acontecer. Porque as pessoas, quando estão engajadas num propósito e acreditando em algo, elas são capazes, assim, né, de fazer coisas incríveis acontecerem. E aí, com o Beer E, Coffee, a gente Roberta, começou. isso é válido na startup, em qualquer empresa.
Quando você tem um propósito claro, e isso, gente, vocês vão aprender muito rápido. Se estiverem fazendo o estágio de vocês, começando a carreira, quando vocês estão assim engajados e vocês estão de acordo com o propósito da empresa, o resultado acelera e muito, porque aí parece que não é um trabalho, que é quase uma diversão, que você está ali tão alinhado com o que você está fazendo que as coisas fluem muito melhor. É. O nosso investidor fala muito isso pra gente. Chega num determinado ponto, não é o talento que vence, né? A gente pode até ver isso de acordo com atletas e esportes, né? É a constância e a disciplina de fazer aquilo acontecer. Então, quando você tá jogando um jogo ali, né, pra você ser o melhor no que você faz, não é o talento só, talento por talento, você pode ter pessoas talentosas dos dois lados, mas o que faz as coisas acontecerem é você estar fazendo todo dia, e todo dia, e todo dia melhor, e fazendo, não parando de fazer, porque essa constância e essa disciplina com pessoas boas te levam aonde você nem conseguia imaginar que você ia chegar, né? Mas porque você estava ali todos os dias fazendo, e aí é muito mais em relação à constância, disciplina, aprendizado, pessoas boas, é o que você falou. Então, concordo super. E ele fala muito isso pra gente, a gente aplica e a gente concorda. E aí Olha, já né? mandaram uma pergunta aqui para você. Tem alguma pessoa assim que seja uma inspiração para você? Minha mãe, ela tá até me assistindo. Ela colocou aqui, verdade. E ela, e ela trabalha no Be Your Coffee. E, Que inclusive, legal. ela tem um papel super importante. Você me deixa fazer esse parênteses, já que a pessoa perguntou da pessoa inspiração, Claro, porque eu vou contar claro. dela. Deixa eu só. A Violeta me perguntou, gente, eu não cheguei no Be Your Coffee no que a gente faz até hoje, mas eu já vou contar. A gente é uma empresa que trabalha de forma 100% remota desde o dia 1. Então, somos 60 nômades espalhados no Brasil, a gente denomina assim. E fora do Brasil também, em diferentes fusos horários. E nós somos hoje um marketplace que ajuda empresas e pessoas a encontrarem seus escritórios ideais. Então, a gente tem mais de 1.000 coworkings cadastrados na rede, em 150 cidades no Brasil. Então, a gente atende grandes empresas como iFood, 99, Banco Inter, Algar e pessoas que precisem de um espaço para trabalhar, mas sempre nesse modelo flexível de coworking, que é justamente você não ter que se preocupar com nada, você chega lá, já está com tudo pronto, móveis, internet, água, café, e paga por mês, seja por um escritório, uma sala, ou a gente tem o nosso passe, que é o plano mobilidade, que aí você pode abrir o aplicativo e o site e trabalhar de qualquer lugar da nossa rede, que a gente chama de Anywhere Office. E por que eu estou trazendo todo esse contexto e contando o que a gente faz, né, o nosso modelo? Tem o porquê e como a gente chegou nessa validação. E aí a gente encontrou realmente o modelo e veio crescendo nos últimos anos, para ser hoje a plataforma referência e líder no mercado. E aí a gente trabalha dessa forma e a gente sabe, gente, que agora com o futuro do trabalho adiantado, por quê? Porque as empresas todas estão de casa, né, com a questão da pandemia. Claro que foi por uma questão de saúde, mas realmente esse futuro que a gente previa que seria daqui a 10 anos, ele foi adiantado para agora. E as empresas vão adotar o trabalho remoto como política agora, porque elas viram que é melhor para a produtividade dos colaboradores, para a qualidade de vida, conciliar o pessoal com o profissional, não pegar trânsito, se deslocar horas, conseguir passar mais tempo com a família, conseguir morar num lugar que você gosta. Então, tudo isso tem a ver com você ser mais feliz no final das contas, né? E tem a ver também com as empresas para elas proverem mais qualidade de vida para as pessoas, mais produtividade, retenção de talentos, contratar de qualquer lugar, redução de custos com o escritório. Então, por que eu estou contando tudo isso? Porque a gente já trabalhava assim desde o dia 1. E qual que é o papel da Bebela, que é a minha inspiração, que aí eu vou chegar nela. E aí a gente foi criando várias boas práticas do trabalho remoto realmente, para que ele funcione, a gente mantenha uma cultura forte, mesmo estando à distância. E aí a gente tem vários conteúdos de boas práticas, depois a gente pode compartilhar com vocês também. Mas a Bebela, não sei quem ela, quando a gente não tinha uma área de RH, ela foi o nosso RH inicialmente, então assim, ela ela fala que ela que aprende com a gente, que ela usa todas as ferramentas hoje em dia, Slack, Zoom, mas na verdade é a gente que aprende, porque a experiência que ela tem com pessoas, minha mãe é advogada de formação, mas a experiência que ela tem com pessoas, pela experiência de vida mesmo, pelos anos de vida, eu jamais conseguiria adquirir pelos 32 anos que eu tenho. Então, o que ela consegue trazer pra gente é muito mais rico dessa diversidade, que a gente acredita muito na diversidade no Beer Coffee, de tudo. De idade, de gêneros, de etnias, de localizações, de culturas. E aí quem já viu Billions, que é aquela série, tem a Wendy, que é a psicóloga. E como a gente trabalha remoto, a gente se preocupa muito em saber se as pessoas estão bem, né? A gente cria interações que sejam não profissionais também para manter a interação social acontecendo. Então ela é literalmente aquela pessoa que cuida de todo mundo hoje em dia. Então quando a gente não tinha o RH, hoje em dia a gente já tem uma equipe de RH, ela foi a pessoa que implementou as ferramentas. Então a gente usa a Sherpa, por exemplo, para mandar nossos documentos. E ela sentava com as startups para pegar informação, ia nas startups para aprender o que elas estavam fazendo. E hoje ela é essa pessoa que realmente deixa a agenda dela aberta para que as pessoas agendem cafés com ela, para que ela cuide da vida e que, sabe, que as pessoas se abrem realmente. E é sempre confidencial a conversa, mas para saber como é que tá o relacionamento, como é que tá o casamento, como é que tá no dia a dia mesmo. E é muito importante
E aí ela é minha inspiração, estava respondendo aqui. E ela nos ajuda também, ela faz parte a gente chama de família Bjorkhoff, ela é a mãe de todos, né? Uau! É, Não, que é. desafio bonito, né? Porque você, então, na verdade, trabalha com sua mãe e com seu irmão. É muito, muito bonito tudo isso. E, Roberto, parece que vocês já estavam preparados para o Covid, então, né? Porque você já estava nesse modelo virtual. Então, você se antecipou a tudo isso. Você adivinhou que ia ter uma pandemia como essa? Não, a gente previa. Não, eu nem queria que tivesse sido, mas que bom que está tentando aprendizado para a gente, né? Vendo o lado positivo das coisas. Mas a gente já adiantava que a gente tem outras empresas, né, que já trabalham assim há muitos anos, que a gente pesquisava também para ter como exemplo. E a gente já entendia que, inevitavelmente, isso ia acabar acontecendo é, pela evolução mesmo da nossa sociedade, porque já havia tecnologia disponível para isso, e a gente olhava muito para a questão dos escritórios flexíveis. Então, os coworkings hoje eles representam 5% do mercado comercial de real estate, né? Imobiliário do mundo. E a gente sabia que até 2030 ia chegar a 30% desse mercado. Por quê? Porque da mesma forma, Violeta, que a gente vende o nosso carro hoje para chamar um motorista particular pelo aplicativo, da mesma forma que eu tenho eu compartilho a minha moradia com alguém, né? E eu encontro isso de uma forma fácil para compartilhar, a economia do compartilhamento, com escritórios também. Por que que eu vou me preocupar em fazer uma obra, comprar móveis, internet, água, limpeza, café? Se eu posso chegar num lugar que me fornece tudo isso, eu tenho flexibilidade de contrato e eu posso fazer ali, pagar mensal, aumentar e diminuir conforme eu precisar, com o estilo que eu quiser, que hoje tem para todos os gostos e estilos. Então a gente já via que isso era uma tendência justamente disso, da gente consumir mais as Eu coisas como concordo, serviço. a Você empresa concorda? cresce, diminui, está mudando de estratégia, tem que mudar de cidade, então a flexibilidade é enorme. Exatamente. Exatamente. E aí precisa de espaços em outros lugares de forma rápida, e contratos mais flexíveis, foi o que você falou. E aí a gente já tinha entendido que para tudo, né, a tendência era a gente ser menos proprietário, focar no essencial, né, focar ali no core da sua empresa e não dedicar tempo em algo que alguém pode fazer por você e que você tem essa flexibilidade. Então, foi por isso. Mas a gente mesmo já acreditava, pesquisava ali. E sabe como surgiu isso, Violeta? Só para te contar. A gente já começou desde o dia 1, porque o Eric, nosso CTO, está em Portugal com a família dele. Ele mudou por uma questão de decisão de vida, de qualidade de vida. O Pedro estava em Belo Horizonte e eu estava em São Paulo. Então, desde o dia 1, os três Nossa! fundadores não estavam fisicamente juntos. E E já muita era gente deve ter te criticado por isso, né? Porque as muita. pessoas falam, não, precisa estar perto, e agora todo mundo viu que funciona. E sabe que muita gente não acreditava. E a gente falava, deixa eu te falar, a gente consegue escalar mais rápido, porque eu contrato talento em qualquer lugar, a gente não perde talento. Porque, por exemplo, a gente tem a Pri, por exemplo, que toda vez que o marido dela viaja, que ele faz obra no Brasil, ela precisa ir junto. A gente não perde um talento porque ela tem que se mudar de cidade toda hora. Ou a gente não tem barreiras de contratação. O escritório é o segundo maior custo de uma empresa hoje. Em compensação, como o nosso custo de escritório, a gente usa coworking em nosso plano de mobilidade, que é mais econômico, a gente traz outros benefícios para o desenvolvimento dos nossos nômades. Por exemplo, o Bjorkhoff Wings, que é, se você quiser viajar para poder trabalhar de um coworking, e aí o que a gente acredita? Que você vai estar vivendo uma nova experiência, uma nova cultura, vai abrir a mente, ter contato com novas pessoas, traz criatividade, traz ideia para o negócio, a gente paga parte da passagem do nômade. Então, assim, a gente consegue trazer outros benefícios ligados ao formato de trabalho e, pelo contrário, assim, a gente é forçado, Violeta, a formalizar muito mais as coisas. Porque desde o dia 1, a gente tem esse nosso grande escritório virtual, que são as ferramentas que a gente usa, e nunca é sobre a ferramenta, é sobre a disciplina de usar, que tá tudo ali. Então, todas as decisões que a gente toma, todos os processos. Então, e fica muito mais transparente também o resultado e a performance das pessoas. É porque a gente aprendeu a trabalhar desde o início voltado para números, voltados para entrega. Então, é sobre resultados, não é sobre horas trabalhadas. Então, para a gente não importa o lugar, qual horário que a pessoa está trabalhando, contanto que ela entregue o que foi combinado. Então, é mais sobre confiança, autonomia. E aí a gente acreditava isso desde o início, e a gente aprendeu muito com outras empresas que faziam, e a gente aprende todos os dias aí ao longo desses 5 anos. Roberta, você tem que dar aula para a turma que está tendo dificuldade aí depois da pandemia, viu? Você realmente já estava pronta há muito tempo. Ô, E olha, Violeta, com o maior prazer, a gente tem muito material. Estão aqui me perguntando quantas pessoas trabalham no Beer Coffee. Tá. Uhum. Hoje nós somos 60 colaboradores. E também estão falando o seguinte, como é que você consegue, como é que os jovens conseguem equilibrar a vida pessoal e o trabalho? Você até já falou um pouco, né, da qualidade de vida aí, que seu sócio foi morar em Portugal. Isso é extraordinário. A maioria das empresas não poderiam imaginar uma coisa dessa, né? Eu estou em Portugal, você está no Brasil e a gente está fazendo um negócio juntos. Isso.
é um desafio, principalmente até que a pessoa que perguntou como conciliar pessoal e profissional, porque o que pode acontecer também, no nosso caso de trabalho remoto, é as pessoas ficarem conectadas demais e não terem seus momentos que são importantes para você. O que eu aprendi, e eu tenho que te confessar que eu fui aprendendo isso ao longo do tempo e eu aprendo isso todos os dias, né? O meu irmão é um ótimo exemplo, mais um exemplo melhor de conciliar vida pessoal e profissional até do que eu, e eu tô fazendo isso todos os dias. Porque eu amo trabalhar, a verdade é essa. Eu sempre gostei muito e sou apaixonada pelas coisas que eu tô resolvendo e fazendo. Então, eu realmente me dedico muito. E aí, eu aprendi a criar minha própria rotina, porque é muito importante. Tem um livro que é muito bom também, quem fez essa pergunta eu vou recomendar, que ele chama Indistractable. É como você não se distrair. Então, e ter prioridades na sua vida. Ele basicamente fala que para a gente conseguir conquistar as coisas que a gente quer e conciliar a vida pessoal e profissional, a gente tem que saber o que é prioridade para a gente. E prioridade vem de três aspectos. Você com você mesmo, que é importante você se autoconhecer e cuidar de você. Você com seus relacionamentos, então família, marido, seus relacionamentos, e você com o trabalho. E é importante você dedicar tempo para essas três coisas e dedicar tempo de qualidade para as três coisas. Por quê? Porque quanto melhor você tiver consigo mesmo, melhor você vai estar nos seus relacionamentos. E o que é estar bem com você? É se cuidar, é fazer exercício físico, é se alimentar bem, é dormir bem, que é essencial, que é o melhor remédio da vida. De repente, você meditar, ter seu tempo de oração. Então, ter os momentos para você, para o seu desenvolvimento pessoal. E você vai saber o que é importante. Ele até recomenda que você faça a sua lista, né? Ah, eu quero aprender a cozinhar. Para você não esquecer, nesse momento que você estiver se dedicando para você, de você fazer as coisas que você quer. Porque as pessoas não realizam as coisas, que elas se distraem muito fácil. Ele fala as três coisas que mais distraem você. Mas aí é isso, se você estiver bem com dedicar tempo pra você, dedicar tempo pros seus relacionamentos, você vai estar melhor ainda no seu profissional, produzindo mais. E separar bem esses momentos na sua rotina. E entender na sua rotina o que é melhor pra você. Por isso que é a liberdade de escolha. Porque às vezes, se você é uma mãe, tem um momento que você vai ficar com seu filho, é diferente do momento da pessoa que não é mãe. Né? E ela vai produzir num horário diferente, tudo bem. Ela vai determinar o horário que ela vai produzir. E aí, o que ele fala que são as três principais coisas que te distraem, para essa pessoa que perguntou e eu vou terminar, para ele ler o livro, você remoer o passado. Então, toda vez, vamos supor que eu acabei de fazer uma live com a Violeta e saí da live e falei, nossa, eu devia ter falado isso, devia ter falado aquilo. E eu fico na próxima meia hora remoendo o passado, ao invés de falar assim, já seguir em frente, já me produzir para a próxima coisa que eu tinha que fazer na minha vida, porque tempo é o ativo mais precioso que a gente tem. Então, remoer o passado te faz não conseguir ter tempo para as coisas equilibrar, pessoal e profissional. Pensar de forma muito negativa, porque aí você vai tomar uma decisão. Se você só olha os pontos negativos, aquilo te prende para tomar aquela decisão de forma mais rápida. E aí toma mais tempo da sua vida também. E tédio. Porque toda vez que você está em tédio e não sabe o que você quer fazer, o que você faz? Você abre a rede social e fica ali 3 horas na rede social. Mas se você lembrasse que pro seu... É uma perda de tempo. E aí você fala, não conciliei bem, mas eu fiquei 3 horas no Instagram hoje. Sendo que eu poderia ter, naqueles 3 horas no Instagram, tudo bem eu ficar ali minha meia horinha no Instagram, consciente que eu queria ficar. Mas no outro tempo, eu falei no meu You ali, no meu cuidar de mim, que eu queria aprender a cozinhar. Eu podia estar naquela outra 1 hora e meia, aprendendo a cozinhar. Então, a dica para você conciliar a melhor vida pessoal e profissional é ter uma boa gestão do tempo. E aí, para isso, essa é uma dica de livro, Indistractable. Olha, Dei um resumo dele aqui. Eu adorei, Roberta. Olha, impressionante você com essa pouca idade já é tão sábia, viu? Porque isso aí é uma dificuldade de grande parte, ainda mais em São Paulo, assim, que as pessoas estão o tempo todo super agitadas. A cidade consome, então agora com a pandemia a gente não tem tanto, mas assim, é trânsito, correr para aqui e para ali, e nós mulheres geralmente temos filhos, e aí você trabalha, então você está sempre correndo. E essas pequenas regrinhas, assim, ajudam muito o nosso dia a dia. Eu também sou muito disciplinada com isso, eu tenho 2 filhos. Ai, que bom. E assim, além de ser executiva, de ser CEO da Share, eu sou super mãe, então eu preciso ter aquela disciplina, assim, escolher. Essas aqui eu não falto de jeito nenhum, essas reuniões de escola eu não falto, tal coisa não dá para eu ir mesmo, e aí é tudo conversado. Mas ter qualidade com os filhos e com as pessoas e com os amigos é super importante. Super, concordo. E a gente tem que planejar, porque se não planejar, aí parece que a gente é bombeiro, né? Que a gente está apagando incêndio o tempo inteiro e não faz nada bem feito. É verdade. Então, e é eu isso que faz essas dicas. E é isso que faz com que as pessoas que querem realizar algo realmente realizem, né? Porque às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu não consegui fazer aquilo, eu não me tornei aquilo. É que você também não priorizou decisões para você se tornar aquilo, né? E leva tempo para você se tornar alguma coisa. As coisas não vão acontecer do dia para a noite. Leva tempo, né? Tem que ter persistência, tem que ter constância. Eu acho que isso é importante. A gente está falando com muitos jovens aqui
quando a gente quer fazer alguma coisa na vida, é importante a gente ter persistência e consistência no que a gente está fazendo, né? E aprender todos os dias. A pessoa que é melhor, o melhor cantor, ele treinou para cantar todos os dias. A pessoa que toca o violão da melhor forma, a pessoa que empreende. Olha, eu acho que teve algum. Será que teve algum problema de conexão com a Roberta? Ai, gente, caiu aqui. Desculpa, me ligaram. Ah, que bom que você Desculpa. voltou. Eu já estava na Voltei. dúvida se era com você ou comigo. É, voltei. Eu também não soube na hora, caiu aqui. Mas não tem problema, foi assim rapidinho. E como a gente está ao vivo, acontece. É Estamos isso. todos na mesma situação. Roberta, e me fala uma coisa que estão perguntando, se vocês foram pioneiros no Brasil ou se já existia empresas que trabalhavam nesse modelo? No modelo de trabalho remoto já existiam no Brasil e no mundo. No caso da nossa, para conectar as pessoas a espaços de coworking, a gente não tinha visto uma plataforma que era líder de mercado na América Latina, então a gente foi pioneiro nesse sentido. A gente tem alguns concorrentes nos Estados Unidos, na Europa. Algo... E quem foi sua inspiração? Quem foi Oi, sua desculpa, inspiração gente. para começar? E de onde você se Para inspirou para começar a criar esse modelo de empreender, negócio tão inovador? Não, para criar esse modelo de negócio, esse marketplace de coworking. Porque, assim, coworking já existia, mas ninguém tinha feito esse marketplace para ter essa oferta de coworking no mesmo lugar. Então, onde você se inspirou? Eu acho que está tendo um problema de novo. oi, voltei. Oi, Roberta. Para o coworking, né? Caiu, deu um piquezinho, mas eu entendi. Como que foi a inspiração para começar o negócio? O interessante do modelo de negócio, né? Quando a gente foi do Tiso pro Beer Coffee. Tá voltou, né, gente? Tá tudo bem aí? Quem tá assistindo a gente, né? Que deu um picozinho. E aí a gente começou como um app de conexão de pessoas, literalmente para tomarem um café e uma cerveja, para fazerem negócio. Então eram comunidades fechadas que se convidavam para fazer negócio. E realmente a gente teve várias boas histórias. Então, pessoas que foram contratadas, CEOs, fundadores que encontraram fundadores, pessoas para trocarem conhecimento. E as pessoas literalmente marcavam um café e uma cerveja e se encontravam num lugar. E aí o Cubo, em São Paulo, que é um grande hub coworking, ele era um dos pontos de conexão, de encontro das pessoas. A gente já trabalhava de coworking há muito tempo. Em Belo Horizonte, a gente começou aqui no Impact Hub. A gente participou de alguns programas de aceleração de startup que a gente trabalhava em coworking. Então, a gente acreditava nesse modelo, começou a estudar ele e, ao mesmo tempo, a gente viu que as melhores conexões do Beer Coffee aconteciam nesses espaços de coworking, que são mais do que espaços de trabalho. São lugares que as pessoas também se conectam, tem comunidade, tem vida, tem interação, tem troca. E os coworkings começaram a pedir pra gente, me cadastre no Beer Coffee para as pessoas virem aqui e eu ser um ponto de conexão para tomar um café e uma cerveja. E aí a gente entendeu que, na verdade, existia uma dor maior para a gente poder ajudá-los, que era levar clientes até eles, que eles estavam com ociosidade. E não existia um ambiente, um espaço, né, uma plataforma tecnológica que conectava as pessoas para encontrar o melhor escritório para trabalhar naquele dia. Seja naquele dia que está próximo da minha reunião, próximo da minha casa, próximo da escola do meu filho, ou se eu quiser um espaço também permanente nesse modelo para ser o meu escritório, então não tem que me preocupar com nada. Então foi vendo o nosso própria dor do Beer Coffee, nosso próprio mercado, escutando os usuários e vendo as métricas e conversando com mentores e estudando esse mercado, que a gente viu essa oportunidade. E a gente, num final de semana, de uma forma muito simples, a gente validou essa ideia. Então a gente subiu uma página com os coworkings cadastrados, de forma totalmente manual, que as reservas aconteciam, numa planilha mesmo de Google Drive por trás. E falamos, quem quer trabalhar da nossa própria base de usuários do Beer Coffee, o app de conexão, né, para um café, para uma cerveja. Quem quer trabalhar um dia gratuito nesses espaços? E a gente testou como é que era a aderência. Por que a gente fez isso? Porque o nosso app também de conexão de pessoas, a gente precisaria de milhares de conexões para o negócio ser rentável, porque a gente ganhava a cada conexão que acontecia. Quando a pessoa te convidava para um café, para uma cerveja, ela te pagava um café e as conexões aconteciam. Então a gente falava, Violeta, que o propósito estava lá em cima e o dinheiro não, do modelo de negócio. E aí a gente ficou um ano nesse modelo e aí a gente entendeu, fez essa validação rápida, vendo os nossos números, entendeu que havia uma oportunidade de mercado aí, estudamos, fizemos uma validação rápida e aí começamos a melhorar o produto e criar os planos, em que as pessoas adquiriam no site o plano para poder trabalhar de qualquer lugar. E a princípio era voltado para autônomos, arquitetos.
empreendedores, que eram as pessoas que viviam o trabalho remoto muitas das vezes, né? Que queriam trabalhar de qualquer lugar e ter essa mobilidade. E aí a gente começou a migrar, depois de 6 meses, para o modelo de empresas. Então, para o B2B, que a gente viu, por exemplo, um Banco Inter, que hoje não tem escritórios regionais Mas eu nenhum. achei muito É, legal, porque assim, você com a planilha no Google Drive foi lá e se lançou e testou. Porque assim, hoje em dia, você tá no mundo digital, você está fazendo uma startup, não adianta você ficar um ano para lançar um produto que outra pessoa já foi e lançou. Você tem que se lançar com o Minimal Viable Product, que é o que você falou, com MVP, e ir lá e testar e não ficar esperando muito, porque senão e, a velocidade. Então, você está com ideia boa, tem que ir lá e fazer. Desde que tenha alguma visão do modelo de negócio, de como é que aquilo vai parar de pé. Então, muito, muito legal a sua história, viu? com certeza. E é o 80-20, né? Assim, o ótimo é inimigo do bom, sabe, Violeta? A gente fala, se você não tiver vergonha da primeira coisa que você lançou, é porque você lançou tarde demais. Então, é exatamente isso, assim. E essa nossa planilha Drive, ela durou, hoje em dia já é um dashboard, mas ela durou. Depois o Eric, nosso CTO, integrou ela com o nosso banco de dados e as reservas eram atualizadas automaticamente. Então, como eu disse, até hoje, a gente melhora o produto todos os dias, mas quando a gente quer fazer algum tipo de validação rápida numa área, a gente faz usando as ferramentas que existem antes do time de tecnologia e produto implementar no produto. Então, essa mentalidade de testar rápido, né, ver se dá certo, se não dá, ser orientado a números, no nosso caso de uma empresa de tecnologia que cresce de forma exponencial, é essencial para a gente sim, tomar decisões rápidas, sabe? A todo momento. E eu acho que Muito para todo legal. negócio, não só para a gente, mas Com para qualquer certeza. negócio. Não, para as empresas grandes também, porque como você falou, a gente pode empreender, quem estiver estagiando em empresas maiores, você consegue empreender nas empresas grandes também, usando as mesmas técnicas, as mesmas ferramentas. Olha, Roberta, estão falando aqui que adoraram sua dica de livro, estão pedindo Ai, mais que bom. dicas de livros, de filmes. O que você recomenda aí para a turma que está ouvindo a gente? Nossa, tem tanta coisa boa pra assistir. A série do Michael Jordan que tá no Netflix agora, eu recomendaria. Não sei quem já teve a oportunidade de assistir. Tá muito boa. Livros. Ai, tem tanto livro bom. É, já que a gente está falando de startup, o Lean Startup é uma bíblia para quem está começando a empreender, para ler, assim, né? Que é super simples, para essa metodologia que a gente está falando de pensar simples. Organizações Exponenciais é muito bom também, recomendo esse livro, mas para entender, Eu também é, adorei esse livro, muito bom. muito bom, né? É, o que mais? É, eu gosto muito de escutar o app 12 Minutos. Eu escuto muito podcast hoje em dia. E eu escuto muito resumo de livro no 12 Minutos. Então, 12 Minutos tem muitos livros bons. É um app que, né, ali, mais ou menos em 12 minutos tem o resumo dos livros. Um livro que ele é antigo, mas que eu gosto muito, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu acho ele excelente. E apesar de ser mais antigo, ele tem várias coisas ali que são importantes, assim, que eu gosto dele também. O É que que, como mais? você falou, sempre os seus amigos e o seu networking foi te ajudando, foi te fazendo crescer. Sim, sim. É, eu acho que assim, esses livros são muito bons. É, eu acho que eles são. Eu me inspiro muito também, eu pessoalmente, trazendo aí um lado espiritual que eu tenho, eu me inspiro muito na Bíblia também. É um livro que eu leio diariamente e que eu trago vários ensinamentos de sabedoria dele. Tem os provérbios ali que eu gosto muito. Então, assim, é um livro que me inspira muito também todos os dias, que eu acho super importante. E ele é super atual, assim, se você for ler, e à medida que você vai lendo, pode parecer que é uma leitura densa, né, do Novo Testamento, várias coisas que você lê em livros, ou atitudes, ou hábitos, eles estão ali, né? Tanto que a gente usa vários jargões e provérbios e parábolas, né, que estão ali. Então, a gente não se dá conta, mas vários dos ensinamentos que a gente falou aqui agora, quando você olha Jesus como um grande líder, ele tá ali, né? A gente tá ali aprendendo e se inspirando com ele. Então, essa é uma outra dica. Ai, que legal. Querida, tá passando tão rápido. A gente já está quase É. nos minutos finais da nossa live. Um prazer enorme. Eu aprendi muito aqui com você. Você quer deixar uma mensagem, falar rapidamente em 5 minutos seus planos aí para o futuro e deixar alguma mensagem de encorajamento para nossos residentes que estão te ouvindo, para a comunidade Share? O que que elas podem se inspirar agora para os próximos meses? Essa crise vai passar, essa pandemia vai passar e a gente tem que estar olhando para o futuro. E É. aí eu queria que você deixasse aí alguma mensagem final e contasse rapidamente o que é que você imagina fazer nos próximos anos. Para quem está nos escutando, né?
são todos os jovens aí, né, que estão nessa empreitada e que tem muita coisa aí pela frente ainda. Eu diria que esse momento agora que a gente está tendo mais tempo, principalmente vocês, né, aí que estão conciliando essa questão das aulas à distância, dediquem esse tempo também para se desenvolverem, sabe? Tem muito conteúdo disponível. Mais do que nunca, a gente está com bastante conteúdo disponível, tanto de forma gratuita quanto em plataformas online. Então, aproveitem esse momento para adquirir conhecimento, para trocar. E existem várias formas de adquirir. Se você gosta de ler, leia. Se você gosta de escutar um podcast, ver um vídeo, né? Então, aproveite esse momento para se desenvolver. Eu acho que a gente tem que estar... E também façam esse exercício, né? De a todo momento estar se questionando, né? Só sei que nada sei e estar aberto a aprender. Eu acho que, assim, as grandes pessoas que eu encontrei na minha vida que eu admiro e que me ensinam muito, são sempre as pessoas que estão sempre abertas a aprender. Eu acho que todo momento você que se coloca, independente de onde você esteja, que você já tenha coisa a contribuir, assim como a outra pessoa também tem alguma coisa a te agregar, porque você tem uma história de vida diferente dela, e você tem uma realidade, ou você tem algo que você possa acrescentar. Então, aproveite esses momentos também, eu acho que essa troca é muito rica. Se atentem a isso, né? Eu acho que no final das contas é isso que faz sentido na vida mesmo, é isso que dá sentido na nossa vida. A gente fazer as coisas realmente com intenção, né? Com verdade, com genuinidade, sendo genuínos à nossa verdade. A gente tem mais do que nunca, né? A gente tem muita tecnologia disponível aí, mais do que nunca a gente vai ver. Em momentos de crise também surgem muitas oportunidades A gente viu que grandes empresas foram criadas em momento de crise, então a gente tem a capacidade também de pensar em solucionar problemas de uma forma muito criativa. E quando a gente passa por dificuldades também, a gente pode aprender pelo amor ou pela dor. Em momentos de dificuldade também, a gente é capaz de fazer coisas que a gente nem imaginava. Então, fiquem atentos também a esses problemas que podem ser resolvidos de forma criativa. E hoje, a gente tem plataformas incríveis na mão em que a gente pode usá-las para fazer o que a gente quiser, né? Se você, de repente, é um produtor de infoproduto, você tem uma Hotmart que vai te dar, assim, instantaneamente uma possibilidade de atingir várias pessoas e empreender ali. Então, eu acho que a gente tem que entender um pouco também que essa questão de profissão vai mudar. Então, já que a gente está falando de futuro do trabalho, né? Esse conceito de eu vou ser algo na minha vida, não, eu vou estar em algo. E às vezes no futuro você vai estar sendo aquilo naquele momento e vai estar sendo outra coisa num outro momento, ou você vai estar sendo várias coisas no mesmo momento, porque talvez o que você escolha fazer, você vai estar contribuindo para mais de uma empresa ao mesmo tempo, do que realmente ter. Eu acho que até o conceito de profissão, de carreira, tudo isso muda, né? Você vai poder trabalhar de qualquer Com lugar, ser certeza. contratado de qualquer. Você concorda comigo, Violeta? Já que a gente está falando aqui tanto Concordo, de total, carreira. total, total. As coisas têm que evoluir, né? Então a gente tem que estar o tempo inteiro pensando diferente. É. Roberta, Então, olha, nosso tempo foi tão é bom isso. e Ai, nosso acabou. tempo está acabando. Olha, só te agradecer muito. Obrigada, Olha, a sua obrigada, companhia Violeta. foi assim maravilhosa, me inspirei demais aí com suas histórias. Olha, espero que todos que estejam nos ouvindo tenham aproveitado bastante. Eu quero agradecer a presença, principalmente da Roberta, que veio fazer esse bate-papo aqui comigo. Agradecer a todos os residentes da Share que estão nos escutando. Agradecer a toda a nossa audiência, nossos seguidores. Não deixem de acompanhar nossos stories, que sempre tem novidades. Então, a gente sempre quer promover esses papos para ajudarem vocês a se desenvolverem nas carreiras, a entrar nos estágios, a pensar no futuro. Então, essa é uma grande missão aqui da Share. Então, muito obrigada a todos. Se inscrevam, porque vai ter um sorteio no final para todo mundo que se inscreveu e estava nos assistindo. Roberta, de novo, um grande beijo. Violeta, obrigada. Obrigada a todo mundo que estava assistindo. Precisando de alguma coisa, a gente está à disposição, viu, gente? Tá bom, vamos repetir, que Tudo eu de bom gostei para todo muito. mundo. Eu também adorei, foi ótimo. Se E a cuidem, última cuidem, coisa, cuidem um dos outros. É a dica final. Vamos nos cuidar. é isso mesmo. Gente, outra coisa, a palavra final agora que eu vou fazer nesse momento tão difícil para nosso país, é muito importante a solidariedade. O Share está apoiando todos os catadores que estão no entorno do Consolação, o Pimp My Carroça. Então, quem tiver com vontade de achar uma ONG bem séria, o Pimp My Carroça, eu recomendo vocês a olharem as pessoas que estão em volta. Tem muita gente passando fome, muita gente precisando. Então, é um momento que todo mundo está se reinventando e é importantíssimo solidariedade com quem está perto da gente, tá bom? Então, uma mensagem final. E muito obrigada a todos. Foi um prazer enorme e vamos estar juntos muito mais vezes. Obrigada, Violeta. Tchau, Obrigada a todo tchau. mundo. Boa noite. Beijo, Boa gente. noite. Tchau, tchau. Obrigada.